Nós vamos falar agora dos escritores pré-modernistas. Presta atenção num troço. Não existe possibilidade da gente dizer que o pré-modernismo é uma escola literária. Então, faça uma meditação longa pensando: pré-modernismo não é uma escola literária. Certo? Primeira dica de todas. Por que eu digo isso? Os escritores que compõem esse pseudo-movimento são escritores extremamente diferentes uns dos outros. Existe uma coisa que liga os escritores, que é a tentativa de mostrar um Brasil que não é centralizado. É um Brasil que não é só o Rio de Janeiro, ou que não é só o Ceará, que não é só a Bahia, não é só Pernambuco. É um Brasil que está no interior, que está no sertão, que está na periferia da capital. Então, se a gente pensasse um único motivo para reunir os escritores desse momento, é esse. É falar sobre o Brasil da sua imensidão, da sua diferença e dos seus problemas sociais. Tá? Então, eles estão com esse nome, pré-modernismo, pelo óbvio. Não tinha como encaixar eles no simbolismo, no parnasianismo, no realismo, não tinha como. E eles estavam escrevendo ali, um pouco antes da Semana de Arte Moderna de 1922, eles criaram o nome pré-modernismo. Tá? Bom saber disso. Então, pensando nesses Brasis, saindo da capital, a gente vai ter essas figuras aqui. Lima Barreto, presta atenção. Lima Barreto é um homem negro, de periferia, que morreu muito cedo, era alcoólatra e tudo isso refletia na obra dele. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra super crítica à utopia de um Brasil melhor. As suas crônicas produziam sobre o que fazer com a negritude que está saindo do centro da cidade, que está vendo seus cortiços serem destruídos. Ele vai falar sobre a criação das periferias. Então, ele traz para a gente um olhar periférico da cidade do Rio de Janeiro e também um olhar crítico às principais castas da burguesia e os resíduos monárquicos que a gente tem no país. Um livro muito importante dele chama Cemitério dos Vivos, que fala sobre loucura. E ele vai questionar pensamentos muito comuns daquele momento, que é o determinismo biológico e social, que acreditava em superioridade de raças. Ele vai questionar qual é o critério de loucura, qual é o critério de internação das pessoas no sanatório. Então, olha que legal essas diferentes perspectivas da vida. E aí, claro, dou destaque à grande obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque mostra um homem que viveu a vida inteira para melhorar o país e que no fim se amargura profundamente. Outro cara aqui é Augusto dos Anjos. Olha que pira. O Augusto dos Anjos é um poeta, e ele é um poeta paraibano, e ele não fala nada de Paraíba. Eu falei, une os Brasis aqui. O que traz é que une esse Brasil da Paraíba, mas não sobre a Paraíba, mas sobre o seu desejo de melhorar, sobre a tristeza. Augusto dos Anjos é um poeta que vai assim no âmago do ser, que percebe a dor das pessoas, é pessimista, tem uma influência do romantismo. Ele fala de pus, de cuspe, de coisas cientificistas. Então ele tem essa coisa muito intimista e mesmo assim está enfiado aqui no pré-modernismo. Viu como não tem critério nenhum? Próximo. Euclides da Cunha, presta atenção nisso aqui. Os Sertões. Tá? Euclides da Cunha, jornalista, cobriu a Guerra de Canudos, viu como foi o massacre dos territórios de Canudos, das pessoas, fez toda uma análise biológica, geográfica do sertão e publicou seu livro Os Sertões, que é dividido em 3 grandes partes, tá? A terra, o homem e a luta, onde primeiro ele trabalha a geografia, a biologia do sertão, depois mostra como é esse olhar sociológico e muitas vezes ainda determinista. Tem uma frase que é: o sertanejo é um forte. Essa frase ficou famosa e fala muito que o sertanejo é feio,
mas apesar de ser feio, magro, esmilinguido, seria forte. Então tem um determinismo social e biológico aqui pesado também. E no final, a luta, que é aquele momento em que ele vai narrar como funcionou as grandes batalhas entre Canudos e a República. Certo? Próximo. Graça Aranha. Caiu no Enem 2020. Quase ninguém quer saber dele, mas rapidinho pra gente saber. Graça Aranha é um escritor muito conhecido, vai ser o patrono da Semana de Arte Moderna e ele fala sobre migração no Brasil. Graça Aranha tem um livro chamado Canaã, e ele fala sobre 2 imigrantes alemães tentando encontrar suas terras prometidas aqui no Brasil. Um deles entende o Brasil e se aproxima do Brasil, o outro nega o Brasil. Nega o Brasil por sua mistura de cultura, por sua mistura de raças e acaba não conseguindo encontrar a sua terra prometida. Por último, não menos importante, muito pelo contrário, Monteiro Lobato. Complicado, muito complicado. Porque Monteiro Lobato, apesar de ser um cara que deu muita influência para a leitura das crianças, começou lá com Renações de Narizinho, desenvolveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, pensou personagens do folclore brasileiro para divulgar para as crianças. Ele também escreveu uma carta dizendo que Brasil precisava de uma Ku Klux Klan. Então o bicho é perigoso, pedregoso falar disso aí, porque ele tem um histórico, né, de crença numa superioridade racial. Então ele vai colocar isso em alguns livros, vai aparecer, o sítio ele é meio tenso às vezes, né, a tia Anastácia é chamada de macaca, de carvão, é uma coisa que vai pesar um pouco nesse sentido. Para além do sítio, né, que é tão conhecido, a gente tem um livro de contos que chama Urupês. Em Urupês vai nascer um personagem histórico, folclórico, que é Jeca Tatu. Jeca Tatu nasce como aquele cara que não quer trabalhar, que é preguiçoso, que é do interior, que não sei o quê. E, de repente, o Monteiro tem um estalo. Mas pai, ele não é preguiçoso. Se pá, ele tá doente. E aí começa a fazer uma conscientização contra o amarelão e usa o Jeca Tatu como um personagem para difundir ideias da questão de saúde. Então, o bicho é louco, é contraditório, mas é importante que a gente lembre da sua existência. Nas últimas vezes que ele caiu no Enem, ele caiu com o Jeca Tatu. Se ligar nisso.